Pedro Martins está na corda bamba e pode ser demitido no Santos. Vamos falar sobre o CEO que cada vez mais está sendo pressionado por torcedores organizados, torcedores comuns, dirigentes também, conselheiros. Então vamos falar sobre essa situação e, claro, quero saber a sua opinião sobre isso. É momento de mandar Pedro Martins embora? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. E vamos à matéria do Diário do Peixe, que fala o seguinte: Santos decide demitir o CEO Pedro Martins. E aí a matéria começa falando o seguinte: o Santos decidiu pela demissão de Pedro Martins. A medida ocorre após forte pressão de conselheiros e torcidas organizadas, que se intensificou nos últimos dias. Internamente, a saída já está definida e será oficializada em breve, encerrando um ciclo de quase 5 meses de executivo no clube. Martins chegou ao Santos em dezembro de 2024 com o respaldo da gestão de Marcelo Teixeira para liderar um processo de reconstrução. Ele participou ativamente da montagem do elenco, sendo responsável por 11 contratações. Foram elas Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy, Zé Rafael, Barrial, Tassiano e Neymar, Tiquinho Soares, Roleiser, David Washington e Gabriel Veron. Este último, emprestado pelo Porto, tem acumulado episódios de indisciplina, como atrasos em treinos e relatos de ter se apresentado embriagado, o que gerou multa e afastamento da última partida contra o Grêmio. E só um parênteses aqui sobre essa questão do Gabriel Veron, é que o Pedro Martins trabalhou com o Veron no Cruzeiro. E no Cruzeiro, o Gabriel Veron também dava alguns problemas extracampo, vamos falar assim. E veio para o Santos mesmo assim. Então, qual que foi o critério utilizado para trazer o Veron para cá também? É uma questão que é importante a gente levantar aqui. E outra coisa, né? Muita gente vem criticando que o Santos não afastou o Veron dos treinamentos. Eu até tinha falado aqui, para mim, se tem no contrato alguma parte que jurídica, né, tem esse respaldo jurídico que você pode devolver o Veron pro Porto, uma rescisão de contrato caso apareça atrasado em algum treinamento, falte algum treinamento, tem algum outro caso de indisciplina, eu já teria devolvido pro Porto. Né? Tem que ver se isso é possível. E se não fosse possível, amigão, você vai treinar no Portão B. Para você servir de exemplo, para que ninguém queira ou pense em fazer algo parecido. Né? Então, acho também que a condução dessa situação envolvendo o Gabriel Veron, na minha humilde opinião, não foi das melhores. Mas vamos ver daqui para frente como que isso vai ser resolvido, né? Inclusive no meio do ano, se o Gabriel Veron vai fazer parte dessa limpa, que a tendência que ocorra. Alguns jogadores do Santos, o Santos pode tomar providência, né? De rescisão de contrato, de emprestar, de devolução, enfim, vamos ver. Mas matéria continua falando. Entre outras decisões marcantes de Pedro Martins está a aposta no técnico Pedro Caixinha, que não resistiu à pressão dos resultados e acabou demitido. Martins também participou da contratação de Kleber Xavier para ocupar o cargo deixado pelo português. No entanto, uma entrevista coletiva concedida em 15 de abril, marcando os 100 dias de sua gestão, foi considerada desastrosa nos bastidores. Eu lembro, né, que eu até falei aqui sobre essa entrevista coletiva, que eu não via de forma que pudesse contribuir com o Santos, pelo contrário, só atrapalharia um clube que está sem treinador, o CEO, convocar uma entrevista coletiva para falar mal do clube. E não apresenta nenhuma solução, né? Falou coisas óbvias que todo mundo que acompanha minimamente o Santos sabe e não tem nenhuma solução, né? O que de fato o Pedro Martins fez aqui, que a gente pode falar, não, realmente, essa atitude do CEO do Santos mudou, né? Está sendo bacana. Não teve. Né? Então, assim, infelizmente, na minha opinião, tem mais erros do que acertos. Essa questão da multa rescisória do Pedro Caixinha, 15 milhões esse valor, é um valor absurdo para o mercado brasileiro e principalmente para o Santos, que não está nadando em dinheiro. E na entrevista do Pedro Martins, coletiva, ele fala, né, sobre a questão financeira do Santos e coisa e tal. Como que se coloca uma multa dessa? Como que você participa disso? Como que você coloca, além desse valor absurdo de 15 milhões, uma cláusula que você tem que pagar à vista 10 dias depois
que a demissão acontecer. E aí, conclusão, o Santos não tem dinheiro, olha só, e o Pedro Caixinha entrou na FIFA contra o Santos, que se o Santos não resolver, daqui a alguns meses pode virar um transfer ban. Sem contar do transfer ban moral que eu falo, né? Você não está impedido de contratar, mas aí, se você está interessado em algum jogador, o clube desse jogador dá um Google, vê as matérias, falando, o ex-treinador entrou na FIFA, hein? Porque não pagou. Será que vão pagar a gente? Então é um transfer ban moral, né? Que eu sempre brinco aqui. A questão do Gabriel Veron, como eu disse, para mim não conduziu da melhor forma. Então também tem que resolver isso, né? E aí, só pra gente trazer aqui também outra apuração, né? O De Olho no Peixe, hoje pela manhã, também tinha tuitado o seguinte: em meio à crise no futebol, o Santos convive com pressão interna pela saída do CEO Pedro Martins. Declarações dadas na última coletiva, contratações, multa de Pedro Caixinha e não dispensa de Veron são alguns dos argumentos de quem pede a saída do profissional. E aí, eu até fiz uma live hoje, né? A live que a gente faz sempre às 11h30 da manhã e depois às 5 horas da tarde, né? De segunda a sexta. Eu falei assim, olha, a informação que eu tenho sobre o Pedro Martins é que ele não tinha sido demitido oficialmente, não tinha sido oficializada essa demissão, mas que existia uma pressão muito forte para que isso acontecesse. Então, vamos ver agora com essa nova matéria, né, do Diário do Peixe, que banca, que já é uma decisão que já foi tomada, quanto tempo vai demorar para que isso aconteça. Se o Santos vai esperar, por exemplo, vamos esperar, vai que o Santos vence o Ceará, aí a gente anuncia a demissão dele, porque, entre aspas, não sai em um momento ruim. Ruim que eu digo de uma derrota, né? Porque já é ruim, o Santos está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Mas eu digo assim, não esperar um momento pior ainda para você mandar embora, sabe? Então, vamos ver como que isso vai ser desenvolvido nos próximos dias. Eu acho que deveria ter saído junto com o Pedro Caixinha. Para mim, errou em vários processos, principalmente esse do Pedro Caixinha. Para mim, eu acho que não dá para entender, não dá para definir o absurdo que foi a questão da multa. Não dá. Nájila, mas não foi só o Pedro Caixinha, né? O presidente provavelmente deu anuência, o pessoal do comitê de gestão também deu anuência para a contratação do Caixinha, anuência para esse contrato, tudo bem. Mas também não justifica a permanência do CEO, né? Então, acho que a gente também precisa começar a responsabilizar as pessoas que participaram, né, de acontecimentos que, de uma certa forma, prejudicaram o Santos. E cobrá-las. Então, venho aqui falando, se Pedro Martins continuar no Santos, tem que cobrar também o presidente da manutenção do Pedro Martins, né? Não deu certo. Infelizmente, não deu certo no Santos. Pode ser que num próximo clube ele seja super importante, dê certo. Mas aqui no Santos, até o momento, não deu certo. E no momento que a gente se encontra, precisa de alguém que coloque a casa em ordem, né? Alguém que coloque a casa em ordem. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Deixe o seu comentário, deixe o seu likezinho e também não esquece de se inscrever. Eu sei que você está assistindo aí e não está inscrito, hein? Então, olha aqui, ó, para baixo, olha aqui para baixo, tem um botãozinho inscreva-se, para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui, tá bom? Grande abraço e até a próxima.